Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor. Querido e bondoso Pai, obrigada pela honra, pela graça e privilégio de estarmos na Tua presença, Te adorando, para também receber do Senhor o perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos que, na essência, por mais que façamos coisas boas, somos miseráveis pecadores. Por isso, purifica-nos, Senhor. Se há algum pecado que não foi confessado antes de entrarmos no Teu sábado, se cometemos após as horas santas e nos esquecemos, nos distraímos, nos revela, para que haja confissão e haja perdão, e assim possamos permanecer em Tua presença. Purifica-nos com o sangue de Jesus e santifica-nos com a presença do Teu Espírito Santo, fazendo em nós a lavagem regeneradora e renovadora. Estamos aqui para ouvir Tua voz, nos deleitarmos em Tua presença. Temos certeza da Tua alegria, porque buscamos a Tua face na manhã do Teu santo dia. E agora, Senhor, nos alegra, falando ao nosso coração. Lança por terra a mim e a cada um dos Teus filhinhos que aqui estamos, para que não tenha lugar na nossa mente as nossas opiniões, os nossos próprios juízos, mas que completamente submissos ao assim diz o Senhor e ao que ilumina o Teu Espírito, seja a nossa mente e o nosso ser alimentado para Te sermos fiéis e honrarmos o Teu nome nesta terra. Te imploramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a preparação para a grande crise. Eu não sei quantos já ouviram esse nome. Que bom que vocês não ouviram. Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Eu não sei se você já viveu algum momento de emergência na sua vida. Eu acredito que sim, todos nós vivemos momentos assim de emergência. E numa emergência ficam estabelecidas prioridades e coisas importantes. Numa emergência, as coisas importantes elas cedem espaço para o que é mais importante, ela cede espaço para a prioridade. Se eu acertar, acertei. A grande crise está justamente diante de nós. Para enfrentar suas provas e tentações e cumprir suas exigências, será necessária fé perseverante. Veja bem, nós precisamos de uma fé perseverante. Não é qualquer fé, é uma fé que se mantém constante e confiante em Deus. Contudo, podemos triunfar esplendidamente diante dessa crise que está aí. Nenhuma alma vigilante que ore e creia será enlaçada pelo inimigo. Testemunhos para a igreja, volume 6. Então, essa fé perseverante, ela é fruto de um relacionamento íntimo com Deus, pela oração, pela exposição da vida às sagradas verdades. Quando nós oramos e expomos as nossas mentes ao que está escrito, a nossa fé se torna perseverante, porque a gente é animado pelas promessas do Senhor. A maior tentação nossa, nesse final de história, quando vamos enfrentar tentações tremendas, o maior desafio nosso vai ser a gente deixar de lado o nosso bem-estar nessa terra. Preste atenção na sua vida hoje. O que é que você mais defende na sua vida? É o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu grau de confiança nele, o seu relacionamento. O que é que você mais defende hoje? Seja sincero com você mesmo. Ou é tudo aquilo que diz respeito ao seu bem-estar nesse mundo? A fé perseverante me aponta, fé perseverante, ela me aponta o bem-estar eterno e não deste mundo. A fé perseverante me move a eu ter mais interesse com a eternidade ao lado de Deus do que com o bem-estar desse mundo. Seja o bem-estar em alimentação, seja o bem-estar em roupa, seja o bem-estar na comodidade da casa. A fé perseverante neutraliza em mim o fazer desse mundo uma zona de conforto para mim. Esse mundo não pode ser nossa zona de conforto. Se você sente tribulações, se você sente dor, se você sente saudades, angústias, privações,
tem um propósito de Deus. É não permitir que esse mundo seja zona de conforto para você ir para lá. Deus é cuidadoso para conosco. E nós precisamos entender essa verdade do Senhor. O Espírito de Profecia diz mais assim: vi nosso povo em grande angústia. Ela teve uma visão no tempo do fim. E os adventistas do sétimo dia, aqueles que têm a fé perseverante, não é porque são nominais, superficiais, mas porque têm intimidade com o Senhor. Ela viu esse povo em angústia tremenda, chorando, suplicando, orando pelas infalíveis promessas de Deus, enquanto os ímpios estavam à nossa volta, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Coisa ruim é ser zombado. Não é? Ela viu, e viu que aquelas pessoas ali, eles, além deles zombarem, eles se titularizavam a debilidade. Sabe, a gente vai estar tão frágil, tão sem nada. Então haverá uma ridicularização das nossas debilidades. E zombavam. Sabe por quê? Seremos um pequeno número. A gente pensa que vai arrebentar. A gente vai arrebentar na pregação em nome de Jesus. Amém. Mas infelizmente, em meio a toda essa pregação, poucos serão convencidos. Nós seremos um pequeno número. Um pequeno número. Que vai permanecer fiel a Deus. Haviam-nos tomado os recursos. Você já pensou? Sua poupança? Já era. Seu carro, sua casa, seus recursos nessa terra. A gente vai ter que sair debandando no meio desse mundo. Eu moro no 6º andar, no prédio ali, e às vezes eu fico meditando ali, eu digo, meu Deus, daqui um dia eu vou me puxar pelos cabelos, arrancar de dentro de casa. E eu fico olhando que tem uma área assim de mato seco, eu digo, eu vou correr para onde, Senhor? Só tem jurema preta, algarroba, cansanção. Onde é que eu vou fugir? Quem está no sudeste e no sul vai subir as montanhas, eu vou subir aqui no serrote pelado, porque não tem nada no serrote. Isso é um problema de Deus. Aí eu digo para mim mesmo, isso é um problema de Deus. Mas é o que vai acontecer, os nossos recursos serão tomados de modo que não vamos poder nem comprar nem vender. Prepare sua mente para isso. Mas não é para ver, eita, eu vou passar fome. Não, prepare sua mente. Deus vai te sustentar. Eu e você vamos ter a honra e o privilégio de passarmos fome, sede, frio, solidão, perseguição, por causa da glória e do nome do Senhor. E temos a certeza de uma coisa: no final, vai tudo acabar bem. No final, a vitória é certa. Quando a gente para só diante do que vai nos acontecer aqui agora, a gente se desespera. Mas quando a gente ouve Jesus dizer, tem de bom ânimo, eu já venci, oh glória. Aí o nosso coração recobra ânimo. Queridos, não conseguiam ver como viveríamos. As pessoas desse mundo, elas não vão conseguir ver como é que nós vamos viver sem o mundo. A verdade sobre os anjos. Não tem como viver sobre o que o mundo oferece, é o que o mundo grita para nós. Hoje é tempo de emergência. E sendo tempo de emergência, a gente precisa ver quais são as prioridades, não é que eu estabeleci, mas estabelecidas na palavra de Deus. Jesus está voltando e precisamos viver uma vida de preparo. Porque o que nós precisamos fazer nesse mundo, segundo as ordens do Senhor, é iluminar esse mundo, iluminar os que estão nas trevas, perecendo. Nós precisamos ser revestidos, firmes, pela armadura de Deus, ser encharcados pela chuva do Espírito, para que algo seja feito. Abra em Hebreus no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10, versículos 37 e 38. Estamos no limiar do tempo de angústia, queridos, o qual trará perplexidade as quais somos incapazes de imaginar. Caminhamos para o momento em que todo o suporte humano, todo o apoio humano vai nos ser tirado.
Sabe, Marina, hoje você tem os conselhos de sua mãe, hoje você tem seu pai do lado, hoje nós temos essa igrejinha aqui para nos reunirmos, hoje nós temos no YouTube, hoje nós temos uma mensageira, um mensageiro, hoje temos a própria Bíblia que podemos abrir. São suportes humanos, congressos, amanhã, pela manhã, o dia todo aí, a propaganda do Maná. A gente tem suportes humanos. Mas a gente está caminhando para o momento em que esse suporte humano, ele vai ser retirado. Não haverá nenhum apoio humano, nenhum suporte para nós. Ninguém vai te dar razão nas tuas escolhas. Vai achar você uma pessoa sem lógica e louca. Não tem cabimento. Hebreus capítulo 10. Será que estaremos em condições de fazer a transição de dependência do apoio humano para a dependência total e única de Deus? Eu fico preocupada comigo mesma, e quando eu ainda sinto medo, eu digo: é sinal de que eu tenho que buscar mais, aí eu oro mais. Se eu estou orando 1 hora, eu oro 3. Se eu estou estudando um capítulo, eu estudo 10. Se eu estou lendo um livro, eu leio 2, 3. Quando eu vejo que eu tenho medo, eu entendo Deus dizendo: invista mais no relacionamento comigo, encha a sua mente do que é meu, para que você tenha coragem de fazer essa transição. Vai chegar o momento da transição, do suporte humano total para a dependência completa de Deus. Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 10, nos versículos 37 e 38, diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, leiam comigo, e não que? Não tardará. Mas o meu justo viverá de quê? Pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se eu recuar da fé por conta do medo, da insegurança, o Senhor Deus diz que então ele não terá prazer em mim. O meu justo vai viver pela fé. Essa é a fé perseverante. Uma fé que confia completamente no cuidado de Deus, ainda que aparentemente pareça que Deus está indiferente, que Deus te abandonou, as coisas estão, vai dar tudo errado para a gente, você entende? Daqui a pouco vai estar dando tudo errado, materialmente se falando, com relação às coisas desse mundo. Quem estiver apostando em ser feliz nessa terra, com as coisas desse mundo, ou pensar que Deus vai favorecer mais o seu bem-estar nessa terra do que o seu preparo para a eternidade, vai quebrar a cara. Porque o maior investimento do céu agora é que eu e você estejamos fortalecidos na fé. Por isso, ore mais, estude mais, para que você creia mais e a sua fé seja uma fé perseverante. Você acha que num piscar de olhos você vai estar pronto para escolher Deus só porque faz parte da igreja verdadeira e porque conhece a verdade? Você acha que saindo do decreto dominical, em seguida do decreto de morte, você diz: ah não, se é a verdade, eu vou... Não vai. Num piscar de olhos ninguém. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. No piscar de olhos, ninguém vai ficar pronto, ninguém estará pronto para esperar só em Deus e viver pela fé. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, nos fala do caminho estreito, do caminho apertado, da porta larga. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos entram por essa porta espaçosa. Viu agora, versículo 14, do capítulo 7 de Mateus. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. É com dificuldade mesmo que a gente vai trilhar o caminho de Deus, para o encontro com Deus. E olha, não vai mais enlarguecer esse caminho. A tendência agora é afunilar, é cada vez mais estreito, cada vez mais apertado e cada vez mais estreita a porta. E nós precisamos nos preparar. O povo de Deus, em sua jornada, sempre passou por muitas dificuldades.
mas mesmo assim continua se acomodando a este mundo, porque tem cada vez mais aprendido a defender ou a depender das coisas dessa terra do que depender das coisas de Deus. Do que é que você depende mais hoje? A gente se habitua a depender mais das coisas desse mundo. A gente depende de tudo aqui nessa terra. Quando lhe falta uma coisinha, você reclama e se lamenta e às vezes até fica com raiva de Deus. Quando algo lhe é tirado para que você e eu cresçamos na fé, a gente reclama. Mas é chegada a hora, se o nosso foco for a eternidade com Jesus, é chegada a hora da gente investir mais no relacionamento com Deus, da gente procurar deixar o que é importante e priorizar as coisas eternas, o que é importante para nós nesse mundo. Eu tenho que me divertir, eu tenho que isso, eu tenho que comprar, eu tenho que não sei para onde, eu tenho que viajar. Outro dia tinha uma pessoa, quase que eu dizia o nome dela agora, tinha uma pessoa falando, Deus segurou. Uma pessoa que disse assim, eu estou muito triste. E eu disse, por quê? Aí eu quis saber o porquê que ela estava triste. Ela disse que está muito triste, porque não está podendo viajar. Uma pessoa que gosta muito de viajar, viajava muito, né? E com a pandemia não pôde mais viajar, estava quase entrando em depressão porque não estava podendo viajar. Acontece. A gente diz, oxe, mas fica jejuando aí 3, 4 dias e você vai dizer, oxe, ela prioriza a viagem, mas muitos de nós priorizamos comida, priorizamos roupas, diversões, relacionamentos. Não importa o que seja, o importante é o que estamos priorizando. E a prioridade na nossa vida precisa ser Deus, para que nós possamos desfrutar a verdadeira felicidade e paz. O caminho para o céu é apertado, estreito, né? É estreito. Isso significa renúncias, isso significa que a nossa vida precisa ser conduzida pela fé e esperança. Ser feliz com Jesus. Como é desafiador isso. Ser feliz pelo relacionamento e comunhão com Jesus. A gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Quando Davi descobriu isso, e ele disse, o Senhor é meu pastor, não tenho falta de mais nada. Não é? Não diz ali no Salmo 23:1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução mesmo é, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta para ser feliz. Quem de nós pode afirmar isso? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, a não ser de. Se o Senhor quiser nos dar o resto, nos dê. Mas o meu coração precisa aprender o que Jesus ensinou a Paulo, que eu peço todos os dias ao meu Deus. Senhor, eu quero viver nessa terra satisfeita com a tua graça. Porque se o Senhor disse que a tua graça basta, eu creio. Agora eu quero que essa experiência seja vivida por mim. Então, sempre que eu anseio por uma coisa, me sinto depressiva, às vezes triste, frustrada. Selma, a graça de Jesus te basta. E aí eu recobro o ânimo. Eu vou cantar, eu vou orar, e eu vou me alimentar da presença do Senhor. E aí eu percebo que realmente a graça dele me basta. Às vezes a gente desfoca. Nós não vamos poder levar as coisas dessa terra. Daqui a pouco vai ficar tão apertado o caminho que não vai dar para levar, viu? Vai dar para levar teu carro, nem tua Bíblia vai dar para levar. Então nós precisamos ter o coração cheio de fé e de esperança. Aqueles que não estiverem dispostos agora a privações vão sofrer muito na vida. Por isso, habitue-se a privações pequenas para ter tempo com Deus. Deixe de assistir programas que você gosta, mas que te rouba a presença de estar na presença de Deus. Faça um esquema para ter mais tempo com Deus, para estar mais na presença dele. Nós precisamos ter coragem de ter mais comunhão com Deus. Aqueles que têm neste mundo a sua zona de conforto não vão conseguir largar esse mundo por Jesus. Mesmo pregando, mesmo organizando igreja, mesmo dirigindo igreja, dando estudos bíblicos, levando almas aos pés do Senhor, mas aqueles que fizerem deste mundo a sua zona de conforto, eles sempre vão encontrar alguma coisa para justificar, para não renunciar ao mundo.
porque o mundo lhes é confortável. Vão sempre encontrar alguma coisa para justificar. Ah, mas é porque meu pai é idoso. Ah, porque eu preciso trabalhar muito. Ah, porque o trabalho... Aqueles que fizerem deste mundo sua zona de conforto sempre encontrarão uma justificativa para não terem um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós podemos fazer tudo o que nos é necessário nessa terra e que é importante, mas a prioridade é com o Senhor. Precisamos definir isso na nossa mente. Eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar porque eu já me aposentei, graças a Deus. Mas eu tenho muitos afazeres, mesmo aposentada. Aposentada trabalha dobrado. Quem diz que aposentado não faz nada, eu quero conhecer essa aposentada. Porque eu nunca vi trabalhar tanto como depois que eu me aposentei. E quando nós temos que batalhar ainda pelas coisas dessa terra, mesmo trabalho para Deus, não posso negligenciar a minha comunhão com Deus, que é essa comunhão, esse relacionamento pessoal e íntimo, que faz agigantar a minha fé e torna a minha fé perseverante, confiança inabalável no Senhor. Às vezes a gente procura até servir a Deus de forma fácil, sem renúncia, sem sacrifício. É tão bom vir à igreja, bom, entre aspas. Venho só à igreja, às vezes eu adoro a Deus, às vezes eu venho só assistir ao culto, assisto o culto, aí, não, aquela mulher falou demais, ou não teve música, ou George não organizou direito as coisas, sei lá. Sai criticando o que é feito na igreja. Você não adorou, você assistiu. Você se colocou no lugar de Deus. Quem assiste o culto é Deus. É Deus quem tem que dizer se gostou, se não gostou. É Ele que escolhe quem o adora, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quando eu entro para adorar o meu Deus, é do jeito que Deus quer que eu adore. Então, o que quer que seja o pregador, o que quer que seja a mensagem, o que quer que seja o cantor, tenha música ou não, seja longo o sermão ou não, seja curto, fale o que eu precisava ou não, eu vim adorar a Deus. E aí eu repito as palavras de Jesus: Senhor, a tua graça me basta. Eu vim aqui e encontrei Deus, está bom demais para mim. O meu relacionamento com Ele não é em busca de emoções, em busca de bons sentimentos. É porque eu me emocionei muito, então eu tenho certeza que eu estive na presença de Deus. Não são emoções, é adoração em verdade. Eu sei que o meu Deus está aqui. Eu sou miserável pecadora, Senhor, mas te adoro, porque tu me criastes para isso. Eu adoro, meu Deus. Nós precisamos entender muitas verdades que são necessárias para esse tempo do fim. Que todos os que receberam a luz, que tiveram a oportunidade de ler e escutar a profecia, atentem para as coisas que nela estão escritas. Você tem atentado? Porque o tempo está próximo, como diz Apocalipse 1:3. Tenhamos a certeza de estar inteiramente do lado do Senhor. Eu vou te perguntar, você tem certeza de estar... Não é do lado do Senhor, não. É inteiramente do lado do Senhor. A tua mente, o teu coração, o teu corpo, os teus gostos, os teus sentidos, as tuas inclinações são todas voltadas para Deus. O teu foco é Deus. Isso é ser inteiramente do Senhor, é estar inteiramente com Ele. Estamos nós, nessas últimas preciosas horas de graça, empregando o melhor material na formação do nosso caráter, o melhor material para a formação do nosso caráter, ou seja, para que sejamos mais semelhantes a Jesus. Que material você tem empregado, Mariana? Temos nós empregado material? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem visto? O que é que você tem falado? Com quem você tem andado? O que você tem tocado? O que tem tocado você? Tudo que penetra a tua mente, você tem selecionado porque vai te aproximar mais do teu Salvador? Nós temos empregado o melhor material? Estamos nós, nestas últimas horas preciosas de graça, empregando esse material na formação? Temos purificado o coração de toda mancha do pecado? Purificado. Às vezes a gente acha que purificar o nosso coração é só dizer: Senhor, lava-me, purifica-me de toda mancha.
Confessa teus pecados. O Senhor quer que nós reconheçamos os nossos pecados. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente se fortalece pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se eu perdoo os meus pecados, você nem lembra que pecados são? Queridos, pecou, confesse imediatamente a Deus. Esteja no supermercado, andando na rua, dirigindo. Outro dia eu ia dirigindo e eu realmente fiz uma manobra, viu, que não era para eu fazer. Em frente do Hotel do Grande Rio, ali tem um retorno, e eu sem dar sinal já entrei, mas o rapaz que vinha atrás de mim disse tanto do nome, e eu ainda quis falar alguma coisa, quando eu me virei para, porque ele me chamou até de barbeira. Será que ele errou? Quando eu ia responder, eu disse, meu Deus, ele tem razão, me perdoa. Me perdoa, e me perdoa porque eu senti raiva dele, me perdoa, Senhor, eu errei. Nós temos que pôr guarda sobre nós mesmos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Tem que confessar o nosso pecado. Eu errei, Senhor, eu pequei. Eu não disse nada com ele, mas eu não disse verbalmente, mas lá dentro eu disse. Eu disse lá dentro. Nós estamos seguindo a luz, temos obras que equivalem à nossa profissão de fé. O que eu tenho feito nessa terra declara que eu tenho fé, confiança na palavra do Senhor e que eu estou mais semelhante a Ele, esperando o encontro com Ele. Testemunhos para a Igreja, volume 6. Se sua luta hoje é por uma vida melhor nesse mundo, com mais conforto e com mais prazer, fechando os olhos à necessidade do envolvimento mais intenso com Deus, com a sua obra, com a santificação de sua vida, com a salvação dos outros, e você diz que está caminhando para o encontro com Deus, você está caminhando no caminho estranho. Não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho apertado. O caminho que leva para o céu é um caminho apertado, é uma porta estreita, de dificuldades e de renúncias, não de acomodação. O Espírito Santo tem se retirado lentamente das pessoas e os anjos, eles estão prestes a soltar. Abra o Apocalipse. Os anjos estão prestes a soltar os ventos. O impressionante é que muitos entre o povo de Deus não estão nem percebendo, não estão nem atentando para o que está para acontecer. Apocalipse 7, quando o vento soprar com toda a força, ainda não está sendo soprado com toda a força. Porque como a gente vê aí no capítulo 7, no versículo 1, é dada uma ordem que eles sustentem. Não soltem ainda os ventos, aguardem. Diz assim, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eles estavam segurados. Você acha que vai ser segurado por muito tempo? O vento vai ser soprado. Até quando será que esse vento vai ser segurado? Até quando? A Bíblia fala, versículo 3 de Apocalipse 7. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até que, olha aqui, até quando? Tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus, os servos do nosso Deus. Então, serão seguros esses ventos até serem selados nas testas os servos do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. E deixa eu te dizer uma coisa, esse processo de selamento já começou. O preparo para o fechamento desse selamento, o Espírito de Deus está sendo derramado de forma intensa. Não é quando acabar o selamento e aí você vai se preparar. O selamento já foi dado início para o seu acontecimento total, pleno. Foi dado início ao preparo. Daqui a pouco, nós, os servos de Deus, estaremos selados nas nossas frontes. Todo ser humano hoje está escolhendo que selo vai receber. Todo ser humano. Qual é o selo que vai receber? E a pergunta é, para que selamento você está se preparando? Para que selamento você está se preparando? Muitos nem sabem que esse selamento está em andamento. Que o preparo para esse selamento está em andamento. Aliás, muitos acham até que
que o preparo para o selamento é simplesmente fazer parte da igreja remanescente de Deus, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Acho que estando aqui, estudando a lição, frequentando em adoração os cultos a Deus e braços cruzados quando sai da igreja, só é crente aqui dentro, só é adventista aqui dentro, só é remanescente aqui dentro. Quando sai, tchau Jesus, até sábado, até domingo Jesus, até quarta de noite eu volto. Sabe, às vezes a gente ora de manhã e diz, tchau Jesus, fica aí, eu vou trabalhar, mais tarde eu volto. Fica aí, eu vou para uma festa, eu vou na rua. O preparo para o selamento com Deus implica numa vida de companheirismo com Jesus. É ter certeza e viver o que diz o Senhor. E o Senhor diz assim, eu te tomo pela tua mão direita. Sabe o que significa? Minha mão direita está sobre esse microfone, mas a do meu Senhor está sobre a minha mão. A mão do Senhor está sobre a minha mão. Constantemente, aonde eu ando, eu trago comigo essa certeza. Não ando só, Jesus ao lado tenho. Não ando só, não ando. Aonde quer que eu vá, estou em comunhão constante com Ele. Eu sei que não estou só. Aonde quer que entre, o que quer que me façam, se der tudo errado no final do dia, ainda assim, eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que coisas grandiosas acontecerão em nossas vidas. Há pessoas lá fora que estão precisando ouvir da volta de Jesus. Há pessoas aqui dentro, não só aqui na igreja atrás da banca, mas no mundo adventista, que precisam ser conscientizadas da necessidade desse preparo para o selamento, para o batismo na plenitude com o Espírito Santo. E o batismo na plenitude com o Espírito Santo, ele é precedido pelo batismo da chuva temporã, que é essa busca intensa de relacionamento com Deus. Nós precisamos entender, e as pessoas lá fora precisam entender, nossos amados, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, os que passam por nós, elas precisam entender que se as nossas escolhas nessa vida hoje não nos levarem para mais perto de Deus, elas vão nos afastar eternamente da presença do Senhor. Se nós não priorizarmos relacionamento com Deus, nós estamos perdidos. O mundo está cada vez mais perigoso de se viver nele. Cada vez mais perigoso. E é por isso que a gente vive com medo. Eu achei tão simples as crianças dizerem medo de bichinhos, não é? E quando Mariana perguntou ali, o que é que você tem medo? Eu disse, meu Deus, eu tenho medo de tanta coisa. Clamo a Deus de dia e de noite que remova do meu coração, porque o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus nos diz que Ele está ao nosso lado, é por isso que lança fora. Porque você crê na palavra dEle. Você e eu obedecemos ao que está escrito. Se a gente o ama, Ele cuida de nós. A gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida de nós. E por maiores que sejam as ameaças, o Senhor cuida de nós, por isso que lança fora todo medo. Nós somos filhos de Deus, amém? 1 João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, vede quão grande coisa fez o Senhor que sejamos chamados filhos de Deus. De fato, Ele diz, somos filhos de Deus. Diga aleluia. Olha que coisa mais grandiosa. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, o inferno inteiro não é páreo para nós, porque estamos escondidos sob o manto, a sombra da mão soberana do nosso Pai de amor. Martinho Lutero, uma vez queria se dirigindo para um encontro e mandaram ele recuar porque estava armada uma cilada para ele, e ele ia para defender a verdade. Ele disse uma frase que foi tremenda frase, e se eu alimento minha mente com essa frase. Ele disse assim, ainda que os telhados das casas da cidade, que eu esqueci o nome agora, ainda que os telhados fossem demônios, ainda assim eu iria. Pensa aí, telhados, as telhas, ainda que aquelas telhas fossem demônios, eu ainda assim iria. Sabe por quê? Ele sabia que ele cria.
ele confiava no amor do Pai eterno. E é nesse Pai que precisamos confiar. Olha para a fúria da natureza hoje. E a gente, de 20 dias para cá, vocês observaram aí nos noticiários, se não observaram, depois pesquisem. De 20 dias para cá, o mundo está sofrendo um caos terrível, terrível. Na ciência, as modificações genéticas tremendas, bactérias super resistentes. A raça humana hoje está em maior perigo do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás. Olha esse vírus aí, o coronavírus e outros que virão, as suas mutações. O que está acontecendo na natureza dessas coisas? Aí você se lembra. E de fato somos filhos de Deus. O que é que você faz com sua filha? Você dá vida, você protege. O nosso Pai cuida de nós. O mundo vai virar um caos, as doenças serão terríveis, as ameaças mais cruéis. Meu Pai cuida de mim. Não se preocupe como estão as coisas. Não precisamos defender, salvar a mãe natureza. É problema de Deus essa mãe natureza. A terra é problema de Deus. O Senhor vai restaurá-la. Agora que grande coisa. Quando nós, em nome de Jesus, todos estaremos lá. Quando nós descermos na Nova Jerusalém, com Jesus, dentro da Nova Jerusalém, estou com uma concorrência, com Jesus dentro da Nova Jerusalém, descendo ali, e o Senhor começar a recriar a terra. Você já parou para pensar? Se você meditar que nós vamos estar com Jesus, e Ele vai restaurar essa terra, ou seja, Ele vai recriar. Você vai ouvir Jesus recriando a terra, mãe. Amém. Olha que coisa mais linda. Jesus dizendo assim: cresçam as plantas. E você vai ver as plantas crescendo. Oh, glória. Jesus recriando animais. Você e eu vamos assistir o Senhor recriando a terra. Adão e Eva vão assistir, porque eles não assistiram. Depois de criar tudo, Deus os criou. Vão assistir agora a recriação e em nome de Jesus, nós também iremos assistir. Amém. Deus recriando a terra. O nosso Deus está no governo de todas as coisas. E Ele sabe como terminar a obra que Ele começou. E Ele vai terminá-la. Não temos o que temer. O leão de Judá, tão terrível como com os que lhe rejeitam a graça. Ele é um leão com os que rejeitam a sua graça. Ele será o Cordeiro de Deus para os obedientes e fiéis. Amém? Esse mesmo leão de Judá. Você sabe que o leão é um animal feroz. Será um cordeiro para aqueles que lhe obedecem. A coluna de nuvem que representa ira e terror para o transgressor da lei de Deus. Essa mesma coluna é luz, misericórdia e livramento para os que guardam os seus mandamentos. Amém? O braço enérgico para ferir os rebeldes será forte para libertar os leais ao Senhor. Ele só quer que nós nos permitamos ser envolvidos pela sua promessa. A vida de Jesus está se aproximando rapidamente. Você crê? Diga amém. Amém. Está se aproximando muito rápido, irmãos. Os acontecimentos doravante serão muito rápidos. Serão sucessivos, mais rápidos. A vida de Jesus é algo que nós não podemos frear mais. Chegou a plenitude do tempo do Senhor. Prove que você acredita que Jesus vai voltar logo pela forma como você vive, priorizando esse relacionamento com Ele, como distribui o seu tempo e os seus talentos, aplicando nas coisas de Deus, em ajudar o próximo. Pode ser que você esteja apoiando a sua fé hoje, apostando na sua salvação, apostando que você vai conseguir vencer, porque você está numa igreja forte, porque você é uma pessoa que é muito reta,
Talvez esteja apoiando no braço de um amigo, de um parente, eu não sei. O que eu quero lhe dizer é que está chegando a hora em que não vai ter ninguém para lhe apoiar, nem nada. Não vai ter ninguém. As virgens loucas e as virgens prudentes nos testificam isso. As virgens loucas, elas com as virgens prudentes, elas saíram a testemunhar. Tomaram suas lâmpadas, diz a palavra de Deus, e foram esperar o noivo. Tomaram suas lâmpadas, tomaram a verdade, pregaram a verdade. Mas elas se descuidaram de ter em suas vidas a presença do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Será só você, serei só eu e a minha fé no braço forte de Deus. Pense sempre nisso. Só eu e a minha fé e esperança no braço de Deus. E se você aprendeu a depender de Deus, você vai se sustentar. Amém? Se você não aprender a depender de Deus, você vai vacilar. A única coisa que vai nos sustentar no braço forte de Deus é a nossa confiança nele. É a nossa fé nele. Agora, qualquer fé, Apocalipse 14, 12, não é qualquer fé. É a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Serão santos perseverantes, ficarão até o fim. Aqueles que forem obedientes, leais aos mandamentos de Deus e tiverem a fé de Jesus. Sabe o que é a fé de Jesus? A fé de Jesus, Jesus cria que tudo que estava escrito, tudo que estava na sua palavra era real e se cumpriria. Jesus cria assim. Diz assim, nos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade, e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos e fiéis. Sem preparo, mas vejam bem, o preparo não implica em obras que nós fazemos. O preparo significa a exposição da nossa vida à obra que o Espírito Santo quer fazer em nosso coração. E para isso é relacionamento. É esse preparo que a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, nos fala. O vigia deve saber que horas são da noite. Lembra do que está lá em Isaías, no capítulo 21, versículo 11? Diz assim: guarda, a que horas estamos da noite? Por 2 vezes diz: guarda, o que nos resta da noite? E nós devemos, diz o Espírito de Profecia, diz o Espírito de Profecia, nós devemos ser como esses vigias, saber a que hora nós estamos, e a hora que nós estamos é hora de mais preparo. Tudo está agora revestido de uma solenidade tal, que deve ser reconhecida por todos quantos creem na verdade para o tempo do fim. A solenidade nesses momentos. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo. Precisamos nos preparar para esse dia. Nosso tempo é precioso. Nós não temos senão um pouco de tempo, pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura. Não dispomos de tempo para desperdiçar. Não ouse desperdiçar. Devemos ter medo de ser superficiais em relação à palavra de Deus. Isso está lá em Testemunho 6, página 407. Sabe o que é ser superficial na palavra de Deus? É você pegar aqui o versículo que a gente leu. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pronto. E saiu. Já li meu versículo de hoje. Isso é ser superficial. Sabe o que é ser superficial? É você dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você memorizou. Isso é ser superficial. Sabe o que é ser íntimo e ser profundo na verdade? É mergulhar no oceano do relacionamento com Deus em profundidade. É tomar a palavra de Deus que diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Eu quero perseverar em santidade. Então, Senhor, me concede a graça de, cheio do teu Espírito, conhecer a tua verdade, obedecer aos teus mandamentos por amor, amor colocado pelo teu Espírito, e ter a fé de Jesus, ainda que o mundo
que saia de debaixo dos meus pés, e o mundo fuja de debaixo dos meus pés, eu continuarei crendo que vai dar tudo certo no final. Só é possível quando mergulhamos na profundidade do conhecimento de Jesus. Procure usar sabiamente seu tempo. Estude mais a Bíblia. Ore mais. Testemunhe mais. Ame mais. Trabalhe mais pela causa do Senhor. Tenha mais zelo pelas almas que estão se perdendo. A maior expressão de fidelidade a Deus hoje é pregar sobre o seu amor. Espalhe a verdade presente com sua própria vida. Prepare-se agora para a batalha final. Alguma coisa grande está para acontecer na terra. Isso é visível. Alguma coisa grande está para acontecer. Observe os sinais de Mateus, descritos em Mateus. Observe. É algo muito tremendo. Entenda que nós estamos caminhando para uma provação individual. E essa provação vai ser sem piedade. Muitos estamos adiantados no preparo, mas outros não. Nós já vamos encerrar. Devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados e egoístas. Sabe quando a gente faz as coisas para Deus só pensando em nós? A gente faz as coisas para o outro só pensando em nós. Nós temos que nos lembrar que temos um trabalho da maior magnitude e da mais elevada importância. E ao realizar esse trabalho para Deus, estamos fazendo soar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas e assim sendo preparados para receber os aguaceiros da chuva serúdia. E é com esse aguaceiro, com essa chuva, que o mundo será iluminado. O povo de Deus logo vai entrar no ataque direto com o inimigo. Entendeu? Um ataque direto, severo, estressante que nós vamos passar. Mas nós não temos o que temer, porque na comunhão com Deus nós aprendemos a confiar nele. Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências, quem acaricia ou desculpa o pecado, lembra aquela desculpa do pecado? Está selando o destino de sua alma. Seremos pesados na balança e achados em falta. Graça, paz e perdão serão retirados para sempre. Daqui a pouco vão ser retirados. Jesus terá passado para nunca mais voltar ao alcance das nossas orações e súplicas. As virgens loucas batendo na porta, abre-nos a porta. Não havia mais tempo para graça e misericórdia. Enquanto se prolonga a misericórdia, enquanto o Salvador está fazendo intercessão, que é agora, façamos uma preparação completa para a eternidade. Enquanto a possibilidade de perdão, trabalhe pela renovação de sua vida. Abra em Marcos, no capítulo 13, versículo 37. Irmãos, queridos amados de Deus, se Pedro tivesse dormido, aliás, se ele não tivesse dormido lá no horto, lembra quando Jesus estava ali suando sangue? Se ele não tivesse dormido naquela hora, se ao invés disso ele tivesse vigiado com Jesus, ele teria vencido. Mas Pedro e os outros discípulos, eles cochilaram. Jesus dizia para eles: vigiem, vigiem. Mas eles dormiram profundamente. Olha o que diz o Espírito de Profecia. Fora por dormir quando Jesus lhes recomendara vigiar e orar. Deixa eu te dizer uma coisa: a recomendação de Jesus agora para nós é vigiar e orar. Não durma. Não seja, dormir significa indiferença às advertências e necessidades para uma vida preparada para o encontro com Jesus. Não negligencie a busca de comunhão com Ele. Isso é dormir. Fora por dormir quando Jesus lhes recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para seu grande pecado. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Satanás havia de agir para lhes paralisar
paralisar os sentidos, a fim de se acharem desapercebidos para a prova. Aqueles que agora cochilarem, dormirem, não derem atenção às advertências de Deus pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, esses vão fazer o que fizeram Pedro e os outros discípulos. Eles vão negar a Jesus, vão negar a fé. Fora por isso que Jesus lhes dera aviso. Houvessem aquelas horas no horto sido passadas em vigília e oração, e Pedro não teria ficado dependente de suas débeis forças, não teria negado a Jesus. Marcos, no capítulo 13, no versículo 37, você abriu a sua Bíblia aí? O Senhor Jesus nos faz um apelo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Essa é a hora de vigiar. Não é vigiar sobre a vida dos outros, é vigiar sobre o meu relacionamento, o meu coração, meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Deus. Nós estamos naquela hora, tudo ou nada. Ou o Senhor é a prioridade da minha vida, ou eu vou negar o Senhor daqui a pouco, porque o caminho está se apertando cada vez mais. E vai chegar o momento que o mundo vai me imprensar. E se eu não tiver vigiado e orado, como Pedro, eu vou negar a Jesus. Nós estamos no horto nesse momento. É a hora do horto. Nós vamos já chegar ao Calvário. A hora decisiva. Que resposta nós daremos ao mundo acerca de Jesus? Seremos fiéis ou vamos nos acovardar, como Pedro e os outros discípulos? Depende das escolhas que fizermos agora. O que escolhemos agora nos levará para estarmos eternamente com o Senhor ou nos afastará eternamente da sua presença. Nós escolhemos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela graça e privilégio que o Senhor nos concedeste nesta manhã do teu santo dia, de estarmos na tua casa para te adorarmos. Obrigado, Senhor. Queremos nesse momento entregar ao Senhor o comando de toda a nossa vida e dizer ao Senhor que estamos dispostos a sermos fiéis ao Senhor até o fim e que entendemos da nossa necessidade de uma vida mais consagrada, de mergulhar mais profundamente no oceano do relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor sabe o quanto somos inclinados a ouvir o chamado desse mundo para o prazer mais fácil, para o prazer imediato. Por isso pedimos ao Senhor que nos conceda a unção do Teu Espírito Santo, para que Ele nos revista da força e do poder que são necessários, para que perseveremos em escolher, em fazer do Senhor a prioridade da nossa vida. Nos fortalece, Senhor, nos abençoa, nos concede o privilégio de, se tivermos que enfrentar a morte, de sermos mártires, nós queremos com alegria estarmos dispostos. Se tivermos que sangrar ainda hoje por causa do Senhor, queremos estar dispostos. Mas, Pai, dependemos do Senhor. E é por isso que te suplicamos que não retires de nós o Teu Espírito, nem largues a nossa mão, mas nos conserve bem juntinhos a Ti, até amanhã gloriosa do encontro com o Senhor. Dá-nos um resto de sábado cheio da Tua presença e continua, Santo Espírito, com Teu fogo a aquecer o nosso coração e nos fazer mais desejosos e mais determinados de recebermos a Tua chuva diariamente, a chuva da Tua presença. E suplicamos, ó Deus eterno, te agradecemos e esperamos confiantes no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.